Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente, a partir de agora, as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Operação Carne Fraca. O governo reage para conter embargos à carne brasileira e monta uma força-tarefa. Ministério exonera diretores do Paraná, superintendentes do Paraná e de Goiás, suspeitos de envolvimento no escândalo da carne. Você confere tudo isso com a gente aqui diretamente de Brasília, nas emissoras da TV Brasil e da Rádio Nacional. Eu já começo com informações diretamente da Agência Brasil a respeito dessas exonerações de superintendentes. Carolina Pimentel, que está de volta hoje depois de um breve período de férias. Boa noite. Quais foram essas exonerações? Boa noite, Rosiane. O Ministério da Agricultura e da Pecuária exonerou os 33 servidores que são suspeitos de envolvimento nessas irregularidades investigadas pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Entre os exonerados estão os superintendentes federais de Agricultura do Paraná, Gil Bueno de Magalhães, e de Goiás, Júlio César Carneiro. Lembrando um pouco dessa operação, a operação da Polícia Federal, Operação Carne Fraca, investiga um esquema criminoso envolvendo empresários do agronegócio e fiscais agropecuários que facilitavam a emissão de certificados sanitários para alimentos impróprios para o consumo. De acordo com a Polícia Federal, frigoríficos faziam uma espécie de maquiagem em carnes que estavam fora do prazo de validade e colocavam esses produtos de novo para a venda. As empresas subornavam fiscais do Ministério da Agricultura para que eles autorizassem a venda dos produtos sem a devida fiscalização. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel, que daqui a pouquinho volta com outras informações. E olha, diante de uma situação que já aponta aí os primeiros embargos à carne brasileira, o governo brasileiro reagiu com uma preocupação justamente de evitar que haja um dano maior em relação, inclusive, à questão do comércio e as exportações de carne. Montou uma força-tarefa para fazer uma auditoria mais específica nessas empresas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal. E também teve reuniões no fim de semana. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, vai ter uma videoconferência com autoridades chinesas hoje à noite para explicar essa situação da investigação aqui sobre a carne brasileira, até porque o caso da China é que foi o primeiro país a confirmar uma suspensão aí no recebimento da carne brasileira. E agora há pouco, o ministro Blairo Maggi também concedeu uma entrevista coletiva no Ministério. Quem estava lá e acompanhou tudo, agora já está conosco aqui no Palácio do Planalto e vai nos contar o que disse o ministro. É o repórter Pedro Henrique Moreira. Boa noite. O que disse Blairo Maggi nessa entrevista, Pedro? Olá, Rosiane Kennedy. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham nos corredores do poder. Bom, foi uma entrevista longa. O ministro está sendo muito demandado com relação a essa operação, né? Mas então, complementando aí uma informação que a Carolina Pimentel deu há pouco sobre os superintendentes, o ministro foi perguntado se esse caso vai fazer com que cessem aí as indicações políticas para superintendências da fiscalização do Ministério. Ele disse que já está para entrar em vigor um decreto, que ele disse que ele não sabia exatamente o prazo, que acredita que é no segundo semestre, um decreto ainda do governo anterior que determina que os superintendentes sejam do quadro efetivo do Ministério. Ele disse que hoje 11 superintendentes do total de 27 unidades da federação já são do quadro e que vai ter que ser a totalidade deles. Ele também atualizou a questão aí dos países, né? Ele disse que no caso da China, o que está proibido é a saída dos contêineres lá dos portos chineses. Os produtos brasileiros podem chegar lá, mas não podem sair. E é por isso que vai ter essa videoconferência hoje para então esclarecer as dúvidas que os chineses têm para tentar conter o dano a esse fato. O ministro quer que apenas as 21 fábricas que estão aí sob suspeita, né, com investigação, que somente essas fábricas fiquem impossibilitadas de exportar. Ele atualizou também os dados da Europa. Apenas essas 21 fábricas a Europa não vai receber e dessas 21 fábricas, só 4 já exportavam para a Europa. No caso da Coreia, é apenas os produtos da BRF, né, as aves da BRF que a Coreia não vai receber. No caso do Egito, também é uma novidade. O Egito pediu informações ao governo brasileiro para ver que medida vai tomar. E no caso do Chile, ele também vai tentar, ele disse que não sabe a dimensão ainda
da suspensão que o Chile determinou e que ele vai tentar que também se restrinja a essas 21 fábricas que tiveram problema. E também ele tem uma preocupação especial com a Rússia, porque a Rússia é um mercado muito importante para o Brasil e ele acredita que os russos estejam observando o que a União Europeia está fazendo para então decidir aí o que vai fazer com os produtos brasileiros. Rosiane, e sobre o mercado interno, o ministro foi muito perguntado sobre o rastreamento, né, desses produtos aí que há suspeita de fraude. Aí o ministro primeiro tentou tranquilizar, disse que o que a investigação mais apurou foi aí suborno, né? Questões de relações entre os fiscais e os empresários e que não tanto questões de fraude de produtos. Primeiro ele tranquilizou dessa forma. E aí ele foi perguntar, mas e os lotes, né? Tem como rastrear? Vai sair do mercado? Aí ele disse que a investigação já tem 2 anos e que nos autos não tem lá assim, olha, no dia tal aconteceu a fraude tal, foi colocado tal produto na carne. Então não tem como saber quais são esses lotes. O Ministério não conhece quais são esses lotes e acredita que já foi tudo consumido. Ele disse que agora o Ministério está recolhendo produtos para avaliar nos laboratórios, se tiver algum problema, mandar recolher. Rosiane. Obrigada, Pedro Henrique Moreira, que vai correndo para uma outra reunião aqui mesmo no Palácio do Planalto. Volta daqui a pouquinho, tá, Pedro? Porque você vai trazer informações também importantes sobre outro assunto. Mas a gente vai continuar falando ainda sobre essa questão da investigação em torno da carne e também da preocupação em relação a esse consumo interno e as exportações. Então, o governo atua nessas duas frentes, faz todo um trabalho em relação à parte de economia e também um trabalho político de prestação de serviços. Desde o fim de semana, houve uma série de reuniões aqui no Palácio do Planalto, foram encontros com embaixadores, há uma preocupação específica do governo em relação a como a população está recebendo todas essas informações, houve uma preocupação em relação ao tom da divulgação da operação da Polícia Federal. Quem acompanhou o bastidor de tudo isso durante o fim de semana foi Mariana Jungmann, que já está aqui agora ao meu lado, porque assim, existe uma preocupação muito específica, né, Mariana, do governo em relação a como que as informações chegaram e de que forma pode se tranquilizar esses consumidores de carne no Brasil mesmo, né? Nesse caso do consumo interno. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Pois é, o governo tem recebido aí inúmeras ligações, especialmente o Ministério da Agricultura, de todos os lugares do país, questionando sobre a preocupação das pessoas em comprar carne em várias localidades. Então, os jornais locais e os consumidores, né, os grandes compradores de carne, todos aí procurando o Ministério da Agricultura para querer saber qual é a confiabilidade dessa carne. E aí o Ministério procura tranquilizar, Rosiane, nas conversas que eu tive com pessoas do Ministério da Agricultura, no sentido de que a operação ela se refere a frigoríficos que estavam em 3 estados: Goiás, Santa Catarina e Paraná. Então, por exemplo, existe um frigorífico em Barra do Garças, no Mato Grosso. As pessoas que moram nessa região e consomem a carne desse frigorífico não têm por que ter preocupação, porque não é um frigorífico que estaria aí envolvido nessa operação e teria por que ter suspeita sobre essa carne. Então, existe aí um trabalho do Ministério em tentar tranquilizar. O Brasil é um país muito grande e essa carne não foi aí enviada para todo o país. Existe uma outra preocupação também, Rosiane, que é a seguinte: uma parte desses 21 frigoríficos que foram aí citados pelo Pedro, né, que foram citados pelo ministro da Agricultura, apenas uma parte deles, uma parte pequena deles, há laudos que comprovam que houve algum tipo de adulteração na carne, a maquiagem da carne foi enviada em condições inadequadas, em condições sanitárias inadequadas, que ela foi enviada para o resto do país. Não quer dizer que todos os frigoríficos que estão aí citados na operação tiveram esse tipo de situação. Isso foi, né, Mariana, um dos pontos, inclusive, mais abordados pelo governo, tanto nas reuniões de ontem à noite, como hoje, nessas conversas que a gente tem, assim, sem ser especificamente em entrevista coletiva, que é a questão de que os áudios apontam a parte do suborno, mas a investigação precisa verificar ainda o que é que tem especificamente sobre essa maquiagem da carne. Isso foi muito feito de alerta, agora tem que esperar também se a Polícia Federal vai trazer algum outro dado complementar. O governo quer muito que a Polícia Federal, inclusive, avance nisso aí e apresente aí os laudos para que isso fique mais claro, tanto para a população quanto aí para os consumidores externos. Houve ao longo de todo o fim de semana um processo de gerenciamento de crise, vamos dizer assim, né? Técnicos do Ministério reunidos ao longo de todo o fim de semana, debruçados sobre a decisão judicial que desencadeou a operação, para poder entender qual é a extensão do problema e começar a dar respostas.
Obrigada, Mariana Jungmann. A gente agora vai voltar à redação da Agência Brasil para conversar de novo com Carolina Pimentel, porque ela tem uma outra informação, não é mais sobre a operação carne fraca, não. É a respeito de alimento, mas é uma decisão da Anvisa. O que temos, Carolina Pimentel? Bem, Rosiane, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela suspendeu a propaganda e publicidade de alimentos comercializados na internet que dizem ajudar a prevenir o câncer. Esses alimentos são vendidos pela empresa Kaiser Intermediação de Negócios. De acordo com a Vigilância Sanitária, a empresa vende os alimentos na internet argumentando que eles têm propriedades para ajudar a prevenir vários tipos de câncer, doenças do coração, retardar o envelhecimento, combater a celulite, aumentar o desejo sexual e também combater a impotência sexual. Mas a Anvisa informou que não é permitido o uso de alegações terapêuticas em propagandas de alimentos. A nossa reportagem não conseguiu contato com a empresa Kaiser Intermediação de Negócios. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Vamos continuar aí com essa prestação de serviços aqui nos corredores do poder, mas agora com informações diretamente dos estúdios da Rádio Nacional e na área de educação. Vamos conferir. Oi, Rosiane, já estão abertas as inscrições para concorrer às vagas remanescentes do FIES. Pode se inscrever quem participou de alguma edição do Enem desde 2010 e tenha conseguido no mínimo 450 pontos nas provas, sem zerar a redação. Outro quesito importante é a comprovação da renda familiar, que não pode ser maior do que 3 salários mínimos por pessoa. Nesta etapa, também podem participar aqueles alunos que já tentaram financiamento pelo processo seletivo regular e não conseguiram a vaga. As inscrições devem ser feitas na página cisfies.mec.gov.br. O candidato deve concluir a inscrição no sistema informatizado do FIES no máximo 2 dias depois de fazer o registro no site. Os prazos de inscrição variam de acordo com o perfil do estudante. Rosiane. Obrigada, essas foram as informações de Jéssica Gonçalves. A gente continua com outras informações de educação, novamente agora com Carolina Pimentel. E, Rosiane, foram divulgadas hoje as notas dos treineiros do Enem. Os treineiros são aqueles candidatos que ainda não terminaram o ensino médio, mas fizeram as provas do Enem como uma forma de treinar, um treinamento. Os resultados estão disponíveis na página do participante. Agora, lembrando que as notas do Enem dos demais candidatos, elas foram divulgadas no dia 18 de janeiro. E as notas dos treineiros são divulgadas depois, porque eles não podem participar de processos seletivos para vagas no ensino superior público, como o SISU e o ProUni. Outra notícia ainda sobre o Enem é que mais 3 instituições de ensino superior de Portugal vão passar a usar as notas do exame para a seleção e admissão de alunos brasileiros. São as seguintes instituições: Instituto Universitário de Ciências da Saúde, a Escola Superior de Saúde do Vale do Ave e a Escola Superior de Saúde do Vale do Souza. Com isso, a lista de instituições portuguesas que já aceitam o Enem subiu para 21. Desde 2014, universidades portuguesas têm usado a nota do Enem para receber aí estudantes do Brasil. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, eu lembro a você, hoje é segunda-feira, é dia de Segunda Opinião aqui na programação da TV Brasil. Então eu convido você para acompanhar o Conversa com Rosiane Kennedy. Nesta segunda-feira eu converso com a ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, ex-corregedora nacional de Justiça também. Olha que ela fala sem nenhum medo de polêmicas. Fala de Lava Jato, fala sobre foro privilegiado, sobre a aposentadoria compulsória, defende também que o judiciário seja passado a limpo. São alguns dos pontos abordados nesta conversa, este bate-papo com a ministra que me recebeu na casa dela. Confira só um pouco de um trechinho do que ela conversou comigo. Se o Brasil está passando a limpo os poderes da República, o Executivo e o Legislativo, precisa também passar a limpo o Poder Judiciário. E estes são piores, porque, pelo menos, no Legislativo e no Executivo, nós fazemos a renovação de 4 em 4 anos, pelo voto popular. E na magistratura, não.
nós temos um juiz corrupto que fica a vida inteira. Portanto, já deu para sentir aí o tom dessa conversa, realmente sem medo de polêmicas. Acompanha com a gente, conversa com Rosiane Kennedy, logo mais, 9h30 da noite, aqui na TV Brasil. No próximo bloco, a gente vai falar de reformas trabalhista, da Previdência. É daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente abre esse bloco com informações diretamente da Agência Brasil. Carolina Pimentel tem decisão que saiu há pouco a respeito da mulher do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Rosiane, foi revogada a decisão que tinha permitido a transferência da advogada Adriana Anselmo, esposa do ex-governador Sérgio Cabral, para a prisão domiciliar. Essa decisão foi tomada pelo desembargador federal Abel Gomes, da primeira turma especializada do TRF2. Ele atendeu um pedido do Ministério Público Federal. Essa ordem vai valer até o julgamento do processo pela primeira turma e isso não tem data para ocorrer. Lembrando que a transferência de Adriana Anselmo para a prisão domiciliar tinha sido determinada pela primeira instância da Justiça Federal do Rio na última sexta-feira e agora foi revogada. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, hoje teve aqui em Brasília início um seminário sobre sistema político. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, inclusive falou neste evento, voltou a defender a necessidade de uma reforma política já para as eleições do próximo ano. E quem acompanhou foi o nosso repórter da TV Brasil, Paulo Leite. Ele está lá na agência já neste momento, lá na redação e conversa com a gente agora o que é que foi tratado, abordado nesse evento hoje. Paulo, boa noite. Oi, Rosiane, boa noite a todos. Bom, houve um ponto em comum nesse seminário de hoje. O sistema eleitoral brasileiro tem que mudar, mas a dúvida cerca todos os outros pontos. Por exemplo, alguns defendem a lista fechada, ou seja, votar no partido e não mais no candidato. Os presidentes da Câmara e do Senado querem esse modelo. Já o ministro da Transparência, Torquato Jardim, que é especialista em direito eleitoral, prefere o sistema atual. Para ele, o outro pode favorecer os caciques. Bom, foi para discutir assuntos como esse que a Câmara e o Tribunal Superior Eleitoral reuniram parlamentares, ministros e especialistas do Brasil e do exterior. Uma ideia que circulou bastante nesse evento foi a necessidade de deixar as eleições mais baratas. Agora o tempo é curto. Se quiserem alterar o sistema já para as próximas eleições, as eleições do ano que vem, deputados e senadores têm pouco mais de 6 meses para votar uma nova lei. Isso porque a lei eleitoral precisa ser aprovada pelo menos um ano antes de passar a valer. Rosiane, com você. Obrigada, Paulo Leite, que hoje conversou conosco aqui diretamente da redação. Ainda falando sobre reformas, está ocorrendo neste momento aqui no Planalto uma reunião sobre reforma da Previdência. Pedro Henrique Moreira já está novamente aqui ao meu lado para nos contar quem participa desta reunião, qual é o foco desse debate hoje, Pedro. Rosiane, a reunião, então, como você disse, já começou, tem cerca de meia hora e o foco é a estratégia do governo para a tramitação da reforma. Participam vários ministros do governo e os líderes do governo e da maioria no Congresso. Por exemplo, havia uma expectativa aí de que essa pauta fosse estendida para tratar mais uma vez da Operação Carne Fraca, porque participam, por exemplo, o ministro da Indústria e Comércio Exterior. Mas não, a nossa produtora Samantha do Carmo conversou há pouco com o líder da maioria na Câmara, o deputado Lelo Coimbra, e ele confirmou que a pauta é mesmo reforma e que não há nada que é natural, né, que a Câmara esteja tentando alinhar já com o Senado o texto aí que vai ser levado para lá para tentar agilizar a tramitação. Rosiane, então participam aí líder do governo no Senado, na Câmara, líder da maioria, líder do governo no Congresso. Só uma curiosidade, esse seminário que a gente mostrou agora, né, de reforma política, o líder do governo no Senado, o senador Romero Jucá, ainda está lá, ainda não chegou na reunião. Ele ainda está faltando. É porque é muita reforma para discutir ao mesmo tempo, né? Porque tem a reforma política sendo discutida lá, aqui a reforma da
Previdência. Hoje foi um dia de debates também sobre reforma trabalhista, que daqui a pouquinho Carolina Pimentel vai trazer informações, inclusive, sobre como que fica essa pauta da semana, né, Pedro? Agora sim, a expectativa aqui é de que logo na sequência tenha uma entrevista coletiva também de algum dos representantes do governo, até porque é uma semana que tem um debate extenso sobre cálculo atuarial, sobre a questão das mulheres na reforma da Previdência, quer dizer, todos estes pontos vão estar lá no debate da Comissão Especial da Reforma da Previdência no Congresso Nacional. Sim, a aposentadoria do pessoal da educação, os professores, o ministro da Educação está aí também, então é esperado sim essa entrevista aí no final para falar dessa estratégia do governo. Tá, joia. Pedro, se tiver mais alguma informação da reunião enquanto a gente estiver com o jornal, volta aqui correndo, traz as informações para a gente. Agora a gente volta até a redação da Agência Brasil, porque, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, hoje falou novamente sobre a questão do texto da reforma da Previdência que está em discussão no Congresso Nacional. A gente lembra que na semana passada acabou o prazo para apresentação de emendas, foram mais de 100 emendas. E o que disse hoje Carolina Pimentel, o presidente da Câmara dos Deputados? Bem, Rosiane, o presidente Rodrigo Maia disse que os principais pontos da reforma da Previdência deverão ser mantidos, apesar de mudanças que deverão ser feitas pelos parlamentares durante esse processo no Congresso. Rodrigo Maia disse que a proposta enviada pelo governo federal ao Congresso não será desfigurada. Ele disse ter confiança que o relator e o presidente da comissão, que estão cuidando desse trabalho, farão um bom trabalho. O presidente da Câmara disse também que os grupos que têm sistemas próprios de previdência e que deverão ser incorporados ao regime geral estão entre os principais opositores da reforma. Agora, falando de outra reforma, a reforma trabalhista, durante esta semana, a Comissão Especial da Reforma Trabalhista na Câmara dos Deputados fará 3 audiências públicas para discutir o projeto, que também foi encaminhado pelo governo federal e que muda as leis trabalhistas. Também estão marcados seminários em 4 estados para debater esse tema. Amanhã, a audiência pública será sobre trabalho intermitente, com a participação de representantes de Associação de Bares e Restaurantes e do setor de turismo. Na quarta-feira será discutido soluções extrajudiciais com integrantes do Tribunal Regional do Trabalho, da OAB e também professores de universidades. Já na quinta-feira, a audiência será sobre súmulas e segurança jurídica, com representantes dos Tribunais Superior e Regionais do Trabalho e auditores fiscais. Os seminários sobre a reforma trabalhista serão realizados no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Rosiane. Obrigada, Carolina. Olha, a reforma trabalhista é o tema hoje do programa Diálogo Brasil, na Segunda Opinião, aqui na TV Brasil. O programa vai ao ar a partir das 10 da noite. O jornalista Osama El Gauri vai fazer o debate aí com a secretária nacional da CUT, Graça Costa, e com o presidente da FEComércio do Distrito Federal, Adelmir Santana. Ouça um pouco do que eles já falaram. As pessoas vão trabalhar mais, vão ganhar o mesmo dinheiro e nós vamos ter a dificuldade de ter novos empregos. Porque se você aumenta a carga horária das pessoas, você vai diminuir o número de trabalhadores e vai diminuir a possibilidade de novos trabalhadores vindo para o mercado. De nada adianta toda uma normatização se não houver os empregos, se não houver as empresas. Nós temos é que trabalhar de tal modo em que todos nós estejamos buscando a manutenção daquela empresa. Se só pensarmos em direitos e não em obrigações, ou o contrário, só em obrigações, certamente nós não vamos chegar a bom termo. Agora vamos conferir informações nos corredores internacionais do poder com a Aline Moraes sobre a questão do Brexit. Está marcado para quarta-feira da semana que vem, dia 29 de março, o início formal do processo de saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Conforme foi anunciado hoje pelo governo britânico, é nessa data que eles irão ativar o artigo 50 do Tratado de Lisboa. Na legislação europeia, esse artigo que prevê a possibilidade de um país membro deixar o bloco. Ele prevê também algumas regras para isso, por exemplo, o prazo de até 2 anos para que as negociações sejam concluídas.
Também está previsto na lei que a formalização deve ser feita por carta, que será assinada pela primeira-ministra britânica, Theresa May, e entregue, então, no dia 29. Dentro das 48 horas que se seguirão, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, deverá apresentar um esboço das diretrizes que serão utilizadas nesse processo de separação. Ele, então, depois vai se reunir com representantes dos 27 países membros para definir, de fato, quais serão essas diretrizes. Ainda não há uma data definida para essa reunião, mas é possível que ela aconteça no comecinho de maio. E é a partir daí, então, que as negociações do Brexit poderão efetivamente começar. É com você, Rosiane. Obrigada, Aline Moraes, diretamente da Europa. Ela falou da Alemanha. E olha só, a gente já está chegando ao final do jornal de hoje, mas Mariana Jungmann está aqui ao meu lado e ela disse que queria encerrar o jornal, início da semana, com uma semana feliz. Você está feliz, né, Mariana? Hoje é o Dia Mundial da Felicidade. É isso mesmo, Rosiane. Esse dia foi criado pela Organização das Nações Unidas para ressaltar a importância da felicidade na vida das pessoas, para além de questões econômicas, né, e políticas que são tão tratadas. E aí foi feito um estudo com 155 países para saber qual é o nível de felicidade neles. O Brasil ficou na 22ª posição. Achei que a gente até que não ficou tão mal assim. Não, tá bem, tá posição. E os critérios para esse estudo, Rosiane, é o seguinte, são 6 critérios. PIB per capita, expectativa de vida saudável, apoio social, você ter alguém com quem contar em momentos difíceis, ausência de corrupção no governo e nas empresas, liberdade social e generosidade, que aí mede medidas de doação. Então, o Brasil ficou em 22º lugar. E os primeiros foram de países da Escandinávia, né? Pois é, e a gente tem motivo hoje para ser feliz, inclusive com a volta aí de Carolina Pimentel na Agência Brasil. Bem-vinda de volta dessas férias, estamos todos felizes com seu retorno, Carolina. Para todos, então, também uma semana muito feliz, que tenhamos boas notícias, vamos torcer por isso. Boa semana a todos, até amanhã. Boa noite, Rosiane, a gente te espera aqui amanhã.